A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com alegria que nós damos continuidade à leitura e aos comentários do livro de 1 Crônicas. Graças a Deus, né? Chegamos ao capítulo de número 25. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas como temos feito, farei agora um pequeno e breve resumo acerca do capítulo anterior, o capítulo de número 24. Amados, o capítulo de número 24, ele trata da organização do trabalho dos sacerdotes. O serviço deles consistia em oferecer sacrifício, mediante os quais o povo pudesse aproximar-se de Deus e receber o perdão e obedecer à sua vontade. Esse trabalho sacerdotal cessou com a vinda de Jesus Cristo e com o estabelecimento de um novo concerto em seu sangue. Incoerentemente, nos tempos do Antigo Testamento, os sacerdotes tanto se afastaram da palavra de Deus que instigaram a crucificação do próprio Cristo. Hoje, todo crente deve ser sacerdote diante do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? No capítulo 22, nós vimos que Davi, ele inicia os preparativos do templo, ele acumula as fortunas e as riquezas necessárias para a construção do templo. No capítulo 23, agora Davi, ele já vai deixar um pouco de lado acerca do templo propriamente dito, mas agora da sua funcionalidade. Então, do capítulo 23 para cá, Davi começa a se preocupar com a questão funcional do templo. No entanto, que no capítulo 23 ele vai dividir as funções dos levitas, qual seria cada função que eles desempenhariam no templo. E no capítulo 24, Davi vai dar a divisão dos sacerdotes, que vai ser ali aquele dos 24 turnos que nós tratamos no capítulo anterior. Agora, chegando ao capítulo de número 25, Davi vai falar sobre as funções e divisão musical que deveria ocorrer ao longo de toda a funcionalidade do templo. Louvado seja Deus. Eu creio que Deus falará muito aos nossos corações a partir deste áudio, em nome de Jesus. Ou melhor dizendo, né? Por intermédio deste áudio. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, vamos ver o capítulo 25 sobre os músicos. Assim como os sacerdotes e levitas, os músicos do templo também receberam posição oficial na organização do culto. As nomeações foram feitas por Davi e pelos oficiais do culto. E recebem destaque especial o Asaf, Emã e Jedutum, cujos nomes estão estreitamente associados aos grupos de músicos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, Asaf ali tinha um papel principal, né? Ele tinha um papel principal diante dos outros dois, tanto Emã quanto Jedutum. Asaf, que ele era da tribo ele era do clã, né, dos Gersonitas, né, da família dos Gersonitas ali, e Emã, ele era da família dos Coatitas, né? E curiosidade para que os irmãos possam guardar, Emã, ele era neto de Samuel. Sim, Samuel, o profeta Samuel. Sim, ele era neto do profeta Samuel. E Jedutum, que era ali da família do clã dos Meraritas. Queridos, a relação destes grupos com o Zerá, que é citado lá no capítulo 2, versículo 6, poderia sugerir que as suas origens pré-israelitas e que fazia parte da adoração local, antes da conquista que foi assimilada por Israel. Pois bem, bem conhecemos que o interesse de Davi pela música pode ter sido o fato de que o estabeleceu de forma oficial. E a evidência dos salmos reflete uma relação íntima entre a adoração organizada e a música no início da monarquia. As distribuições para os músicos e o tema é o tema de todo o capítulo, né? Aqui são agora apresentado o primeiro dos grupos especialistas de levitas, ou seja, aqueles levitas que são especialistas em alguma coisa, e nesse caso aqui em música. A música tinha a mais alta importância no culto israelita, como fica claro em muitas partes do Antigo Testamento, principalmente quando nós lemos livros de Salmos. O papel dos músicos levíticos na condução e direção do culto era crucial, pois era eles que incentivavam o povo a cultuar a Deus.
a cultuar ao nosso Deus com convicção, harmonia e vitalidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, como é extraordinário, maravilhoso um culto com louvor. O louvor, ele é perfeito, ele é extraordinário, porque ele faz com que nós nos alegremos e nos regozijemos na presença do nosso Senhor. A organização de Davi preparava a condução do culto pelos levitas no templo de Salomão, como é ilustrado pela cerimônia de dedicação do templo, ou seja, quando o templo foi inaugurado ali, né? Quando a grande orquestra levítica e o coral faziam sua declaração. E em meio à sua declaração eles diziam: Ele é bom e o seu amor dura para todo sempre, se referindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa coisa do louvor, essa coisa da música estava presente e ela estava associada a esse novo momento de adoração que foi levantado ali nos tempos de Davi, que vai se concretizar de forma mesmo definitiva ali a partir de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esses músicos estavam divididos em 24 turnos, segundo a analogia do próprio sacerdotes que vimos no capítulo anterior. A divisão teve lugar em 2 estágios, novamente de acordo com os sacerdotes ali do capítulo 24. Primeiramente, eles foram separados em suas 3 famílias, né, as principais famílias, do qual nós já vimos ali, os Gersonitas, os Meraritas, os Coatitas, né? E depois, em seus turnos, por meio do lançamento de sorte. O envolvimento direto de Davi, no versículo 1, que destaca da seguinte maneira: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e Gedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e estes foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Então, o envolvimento direto de Davi, a menção de seus contemporâneos, do seu contemporâneo Asaf, Gedutum, Emã, assim como as pinceladas pessoais acerca da família de Emã, no versículo 5, indicam uma origem remota para o capítulo. Por outro lado, é difícil harmonizar as informações de crônicas sobre as 3 famílias de músicos com o que é conhecido sobre elas, após o exílio ali. Somente os asafitas participaram do primeiro retorno, ali como destaca no livro de Esdras e Neemias. E mesmo no fim do 5º século, somente os descendentes de Gedutum estavam ao lado delas. A ausência dos emanitas nos acontecimentos pós-exílicos é surpreendente e contrasta de maneira marcante com este capítulo onde Emã está em uma posição de certa proeminência. Afinal de contas, apenas ele é chamado de o vidente do rei. E ele tinha o maior número de filhos também, como vemos no versículo 5. Visto que aqui os nomes de Davi, Asaf e Gedutum e também Emã, estão confinados aos versículos do 1 ao 6. A conclusão mais provável é que o cronista usou uma lista daqueles que realmente serviam no templo sobre Salomão ou posteriormente, para completar o seu relato da divisão feita por Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este capítulo, portanto, provavelmente descreve uma estrutura ideal que não existia nos dias do cronista. Se for assim, ele estava chamando a atenção dos seus contemporâneos para a organização do pessoal do culto. Do mesmo modo, ele escreveu sobre os objetivos usados na adoração com a arca, ali no capítulo 13 até o capítulo 16. Presumivelmente, seu objetivo era estimular o louvor musical regular, com um ministério importante em si mesmo e como um acompanhamento vital às ofertas dos sacerdotes. O Novo Testamento não provê uma analogia direta quanto ao lugar da música no culto da igreja primitiva, mas o uso da harpa nos louvores celestiais, ali destacado no livro de Apocalipse, é uma indicação segura de que os cristãos primitivos viviam suas próprias práticas nesta área, como uma continuação dos princípios do Antigo Testamento. Sua participação no culto do templo é agora confirmada diante disso. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, meu querido, podemos ver que o louvor, que a música faz parte de várias etapas da história do povo de Deus, tanto de Jerusalém, quanto da igreja primitiva, e até mesmo nos dias de hoje, como fará também ao chegarmos no céu, um céu onde nós louvaremos, exaltaremos, e a música será permanente, ela será contínua, ela estará presente no meio da nossa adoração ao nosso Deus. Os músicos são divididos aqui em 3 grupos de família. Davi supervisionou a separação dos músicos, provavelmente auxiliado mais pelos líderes dos levitas do que pelo comandante do exército. Estes estariam bastante deslocados aqui, enquanto os líderes dos levitas já tinham sido envolvidos e os líderes dos sacerdotes ajudaram no estabelecimento dos turnos sacerdotais. A tarefa dos músicos é descrita como profetizar, como nós já lemos aqui no versículo 1. O contexto indica que essa atividade envolvia tocar instrumentos musicais e que era realizada sob supervisão do rei, o rei Davi. Essas 2 características são incomuns na profecia israelita. 2 explicações dessa profecia levítica são possíveis. Ou eles traziam mensagens diretas de Deus, como faziam os profetas clássicos, do que os assim como o levita Jaziel, né? Proporciona uma analogia óbvia, proclamar a mensagem de Deus. Ou seja, o louvor era em si mesmo visto como profecia, porque proclamava a palavra de Deus com a autoridade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, profetizar é tudo aquilo que falamos vindo de Deus. Falamos vindo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outros exemplos encontram-se também em vários livros proféticos, em acréscimo aos familiares, palavra de Deus. Eles incluíam mensagens dirigidas a Deus, hinos e orações do tipo que os levitas teriam usado em seu próprio culto. O que os músicos faziam era tido como profecia, porque eram louvores divinamente inspirados, eram louvores que traziam ali de uma certa forma a presença de Deus para que o povo pudesse senti-lo diante daquele tabernáculo construído por Davi. Queridos, lembre-se de uma coisa, que cada um desses rituais estabelecidos aqui diante do tabernáculo de Davi e posteriormente do templo, sem o louvor, sem adoração, eles eram meros sacrifícios silenciosos diante de Deus. O uso que os levitas fazem da profecia com música é muitas vezes visto como uma continuação pós-exílica do ministério dos chamados profetas de adoração pré-exílica. Alternativamente, esse uso pode ser em desenvolvimento direto, embora não escatológico, da profecia clássica. No entanto, toda a evidência restante do Antigo Testamento para a profecia, acompanhada de música em Israel, provém de várias partes do período pré-exílico. Podemos ver isso em Êxodo, podemos ver isso em 1 Samuel. Parece mais provável, portanto, que Crônicas proporcione um importante pano de fundo cultico, ou seja, de adoração, a um elemento que aparece apenas ocasionalmente na atividade profética. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Das 3 famílias de músicos, Asaf tem 4 filhos, Jedutum tem 6 e Emã 14, dando um total de 24 filhos juntando as 3 famílias. Os filhos estavam sob a supervisão direta dos seus pais, e os seus pais estavam sob a supervisão direta do rei, que era, por sua vez, responsável ali perante o rei, ou seja, eles é que iam diante do rei a resolver acerca de questões ali mais importantes. O termo vidente, que nós já vimos aqui se referir tanto aos músicos quanto a Emã propriamente dito, é um sinônimo de profeta, não confundam, tá, meu irmão? A palavra vidente aqui nada mais quer dizer do que profeta, aquele que profetizava, que proferia a palavra vinda de Deus. No Antigo Testamento, portanto, deveria ser entendido do mesmo modo como uma referência de profetizar, como nós já falamos aos irmãos. Tanto Asaf quanto Jedutum
também receberam este título, ou seja, ali de serem videntes, profetas. Nenhum outro detalhe é conhecido acerca das promessas de Deus. Emã, que aparece fora de Crônicas somente em um título do Salmo 88, ou seja, sua exaltação, no versículo 5 que diz tomá-lo poderoso, né? Provavelmente é uma indicação por causa do seu número de filhos, ou seja, que ele possuía muitos filhos. Os nomes dos últimos 9 filhos de Emã, a partir de Ananias, no versículo 4, são muitas vezes considerados um fragmento de um poema suavemente encoberto. Alguns nomes certamente são incomuns, especialmente aqueles baseados na forma verbal, né, da primeira pessoa. Ou seja, Gidelte, Malote, né? Com alguma revocalização e algumas redivisões das consoantes, eles podem ser lidos da seguinte maneira: tenha misericórdia de mim, ó Yahvé, tenha misericórdia de mim. Tu és o meu Deus, e tenho louvado e exaltado a ti, meu auxiliador. Quando estava em adversidade, eu disse, conceda uma fartura de visões. Ou seja, meu querido, quando você pega ali o nome dos 9 últimos filhos de Emã, o significado, né, a tradução dos seus nomes pode dar, óbvio que com alguns ajustes, né, pode acabar dando esta frase que eu acabei de ler aos irmãos. Ela significa um pedido para que, apesar das circunstâncias difíceis, Deus fale de maneira profética, presumivelmente através dos músicos levíticos, né? Visões era um termo técnico para a profecia. A música pode teoricamente ser traduzido por canto, mas o contexto sugere outra coisa. O capítulo trata especificamente de músicos e não de cantores. Embora a menção de profetizar mostre que os músicos estavam tão envolvidos no canto, louvando, né, a Deus, como seus companheiros levitas também. Dos versículos 7 ao 31, podemos ver como os sacerdotes e os seus superiores, os músicos foram divididos em 24 turnos. Presumivelmente, cada turno acompanhava um dos turnos sacerdotais regularmente no culto matutino e vespertino. O total é dado como 88 pessoas, no versículo 7. Isso parece contradizer os 4.000 do capítulo 23, versículo 5. Embora o que nós podemos entender é que aqui está se referindo a 40 grupos de famílias de 288 pessoas, tornando o número pelo menos um pouco mais compatível ao do capítulo 23. Bom, outra expressão que nós podemos ver no capítulo é lançar sorte. Ou seja, novamente aqui, ele é o método utilizado, vemos no versículo 7 e 8. Sem privilegiar ninguém, nem pela idade ou a experiência, né? Os nomes, de fato, seguem um padrão bastante regular, como Jedutum, alternando primeiro com Asaf e em seguida com Emã, né? Podemos ver isso no versículo 9 ao versículo 21. E os últimos 10 nomes, todos vindo dos Emanitas. O padrão não é completamente uniforme, implica um tipo de sistema de escala. Ou seja, se tornou necessário ali que se estabelecesse um tipo de escala, né? Não diferente daquela usada para os sacerdotes, como nós vimos no capítulo 24. Queridos, olha que extraordinário, olha que fantástico isso aqui. Davi escolheu um grande número de músicos para louvar ao Senhor com vários instrumentos musicais que ele mesmo preparou, né? Ele preparou o instrumento de sopro, de corda, de percussão. O Salmo 150, verso 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. O canto e os instrumentos formavam um perfeito louvor, com divisão de voz e instrumento. Era um louvor contagiante pela qualidade e espiritualidade. Assim como os nossos cultos, ou melhor dizendo, assim como a liturgia dos nossos cultos, também devem ser semelhantes. Louvado seja Deus!
Podemos ainda acrescentar aplausos, como destaca o Salmo 47. Podemos erguer as mãos, como também fala o Salmo 134. Graça nós damos ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom e é perfeito o nosso Deus. E a nossa adoração precisa ser contínua, de louvor, de exaltação e engrandecimento a Deus. Queridos, para reger os cantores e os músicos, Davi promoveu os mais capacitados para tal função. Os ministros tinham a responsabilidade de conduzir todos a uma perfeita adoração. Que tenhamos em nossos corações a essência de compreender que a capacitação na hora de promovermos adoração e exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo é algo indispensável, Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor habita no meio dos louvores. Sim, o Senhor habitou e habita e habitará no meio dos louvores. Então, queridos, Davi, ele estava se preocupando com todos os detalhes, e entre eles um detalhe extremamente especial e importante, que era o detalhe da adoração, do louvor e da música. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e até o próximo áudio.